O vídeo é as coisas que tiraram a minha paz na obra, que quase me fizeram esquecer que o meu sonho era tão grande e me tiraram a minha paz, me deixaram raivosa e... Até listei, ó, porque senão não dá, eu esqueço. Sozinha em hotel, sem ninguém pra conversar, o que que eu faço? Eu venho conversar aqui, com vocês, pra não ficar sozinha, né? Aproveito e dou uma atualizada aqui nesse meu diário virtual, que de diário não tem nada, né? Vamos combinar, tá mais pra semestrário, anuário. Gente, não dá, é impossível fazer atualizações aqui de tudo que acontece, então eu vou trazendo coisas aos poucos, coisas que eu acho que é interessante dividir, compartilhar, e como eu sempre digo, sem nenhum compromisso de agradar ninguém, mas sempre partilhando a minha vivência, a minha experiência, não estou nunca ditando regra para ninguém, é sempre sobre o que eu vivo e as lições que eu vou aprendendo, enfim, pode fazer sentido para você ou não, é sempre esse o acordo aqui, né, sempre o que eu falo. Mas enfim, o último vídeo que eu trouxe pra cá, inclusive foi um vídeo contando como foi lindo e gracioso e mágico a experiência de conquistar a nossa casa própria. Quanto foi lindo esse momento, fiz questão de deixar registrado aqui nesse espaço que é tão importante pra mim, de me expressar, até como uma maneira de mostrar para as pessoas como realmente sonho acontece, né? Então foi muito legal esse vídeo e como nem tudo na vida são flores, eu vim fazer a parte 2, né, assim, a continuação. O que aconteceu depois disso, o que tá acontecendo na verdade, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui, que é um vídeo nomeado Larga de Ser Trouxa. Eu diria que essa é uma segunda edição desse vídeo, Larga de Ser Trouxa. Talvez Larga de Ser Trouxa na obra. É meio isso que eu tô meio que sentindo. Gente, é um sonho, eu tava vivendo um sonho nessa parte, né, de assina contrato, a casa é nossa, sonha, planeja, e eu despenquei do sonho à realidade, que é a realidade de encarar uma obra. A gente comprou a casa pronta já, né, nós não tínhamos nem intenção inicial de fazer nada, mas como veio muito latente essa coisa de primeira casa e tal, a gente começou a sonhar tanta coisa, sonhar juntos, e a gente decidiu fazer algumas coisas que eu sempre sonhei fazer, e a gente decidiu por deixar essa parte de obra pronta antes da gente se mudar, né, porque Deus me livre de morar em algum lugar fazendo obra, deve ser muito difícil, então a gente tentou agilizar essa parte. E foi isso que a gente decidiu fazer. E antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que apesar de ser um desabafo aqui sobre coisas que aconteceram, e eu não posso nem reclamar, viu? Não é um vídeo de murmuração, não. É como eu disse aqui, é dividindo experiências, mas eu não posso nem reclamar, não, porque no fim deu tudo certo, sabe como é que é? Foi cansativo e tal, foi meio estressante, mas no fim tá dando tudo certo. Não chegou o fim ainda não, mas eu creio que vai dar certo. E eu tenho o máximo respeito pelos profissionais da construção civil, de modo geral, né, as pessoas que trabalham com prestação de serviço, tá? Meu pai, inclusive, é mestre de obras, trabalhou muito tempo, trabalha ainda com prestação de serviço, então esse vídeo aqui é só um compartilhamento das minhas experiências de como tem sido esse processo com obra mesmo, e o que tirou a minha paz, e às vezes me fez me sentir até ingrata, sabia? Porque eu tava tão feliz com tudo, e aí vinha um problema, me desanimava, me deixava triste, eu ficava, poxa, eu não posso ficar triste, é meu sonho, é minha casa. Eu ficava mal de ficar triste, mas não tinha como não ficar triste com algumas coisas que acabam acontecendo e que é natural. Bom, vou começar por uma coisa que tirou minha paz na obra, foi a questão de não saber ou não conhecer bem o processo. O que acontece? Na minha obra, especificamente, eu comprei a casa pronta, né? Eu não construí a casa. Graças a Deus, glória a Deus, que eu não ia ter a mínima condição mental para isso, saúde mental não ia ter, não ia. Então, quando a gente comprou a casa, nós decidimos fazer alguns ajustes. Eu tinha um sonho em ter uma ilha na minha cozinha, tinha um sonho de ter uma parede de tijolinho na minha casa, né? Então a gente foi sonhando e foi, poxa, pensando, a gente precisa fazer essas coisas antes de se mudar, porque imagina, uma obra já é difícil, uma obra morando então no lugar, deve ser caótico. Você tá vivendo isso aí, minha irmã, meu respeito por você e consideração, porque é misericórdia, gente.
Então a gente resolveu fazer algumas coisas antes da mudança. Uma dessas coisas foi a ação de gesso, né? A parte de iluminação, enfim, a própria parede que eu disse aqui, a ilha. E assim, uma coisa que tirou a minha paz, como eu numerei aqui, foi não conhecer o processo, porque, gente, parece até muita ignorância, e viu? É burrice da minha parte, mas lembra, eu não tenho obrigação de saber tudo e muito menos sobre obra. Era a minha primeira experiência. Mas eu devia ter dado uma gulgada, vai, ter pesquisado melhor, conversado mais, inclusive cheguei a conversar com meu pai algumas coisas, mas outras eu só decidi, né? Eu e meu marido a gente só foi fazendo, enfim, e descobrimos no meio do caminho que o processo estava errado. Mas quando eu digo descobrir o processo, é saber mesmo, sabe? O que eu pretendo fazer, qual é o caminho para chegar onde eu vou precisar. Então, por exemplo, eu tinha a forração de gesso, mas a parte de iluminação, né? A gente redistribuiu os pontos elétricos da casa. Primeiro nós fizemos gesso, porque eu tinha tanta urgência em mudar. E aí, nessa história de precisa mudar, vamos fazer a parte de gesso logo, a redistribuição de pontos elétricos foi depois, o que foi uma idiotice, porque daí a gente teve que rasgar a parede em vários lugares, inclusive rasgar o forro que tinha acabado de ser feito. Então, assim, é burrice? É burrice. Eu poderia ter sido orientada? Eu acho que sim, né? Afinal de contas, eu estava sendo acompanhada, né? Mas foi isso que aconteceu. Então, assim, saber a ordem das coisas, a ordem que as coisas precisam acontecer, é no mínimo importante para você ter ali a ciência do que vai acontecer. No meu caso, eu tinha esse agravante da pressa. E, gente, pressa é inimiga não só da perfeição, mas é como inimigo do ser humano, entendeu? Esse negócio de, preciso mudar, preciso mudar. Cara, se você tá nessa aí, sai dessa. Não dá. Vai dar merda. Primeiro que você não vai conseguir cumprir o prazo, isso não é pessimismo da minha parte, é porque realmente é muito difícil. E segundo que existe uma ordem para as coisas. E a nossa pressa, a nossa urgência é em querer passar tudo os carros na frente do boi. Entendeu? E tem que seguir a ordem. Tem que seguir o processo. Senão dá isso aí que deu pra mim, entendeu? Você tem que refazer o negócio que já foi feito, né? Fora que você tem que quebrar tudo, parede, redistribuir pontos elétricos depois que você fez gesso, assim não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Segundo ponto que tirou a minha paz, falta de comunicação. Gente, falta de comunicação mata qualquer um, mas o que eu sofri demais, que tirou a minha paz, foi a falta de comunicação entre as pessoas da obra. Justamente por essa questão do processo que eu falei. Então, assim, você chamava lá o eletricista, e o eletricista falava uma coisa, né? Aí você chamava lá a parte do gesso, o gesso falava outra. Aí você chama o projeto, a pessoa que faz o projeto, fala outra. Então não tem uma comunicação, é como se um falasse alemão, sabe? Um falasse russo, um falasse hebraico, um falasse mandarim, e você não entende nada. Você tá ali no meio igual um grande idiota e você não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Então, assim, a comunicação entre os profissionais, os prestadores de serviço, é uma comunicação falha. Um vem, bota a culpa no outro, sabe? Eu não sei se com você foi assim, mas comigo aqui foi. Então, essa parte da comunicação, das pessoas não terem uma comunicação clara, alinhada, me deixou doida, descabelada, porque no fim das contas, você é o dono da obra e por mais que você tenha alguém para te ajudar, você fica no meio do processo. E é super cansativo ficar no meio do processo, tendo que administrar todas essas opiniões diferentes, visões diferentes, experiências diferentes, personalidades diferentes, o caos. Então, para mim, essa parte foi bem complicada. Terceiro, que eu listei aqui, falta de compromisso e pontualidade das pessoas tiraram a minha paz. Eu devo estar sendo redundante, né, de falar isso, porque todo mundo que trabalha com obra fala sobre isso aqui. Sobre pontualidade, que os prazos não são entregues. Eu juro que eu queria entender por quê. Eu queria entender por quê. Eu não entendo. Eu juro. Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Então, assim, e o problema é que por mais competente que a pessoa seja, essa questão de pontualidade, falta de compromisso, é uma coisa que a gente percebe, eu particularmente, com todos os prestadores de serviços eu vivi. Com eletricista, com pintura, sabe, com parte de mármore,
É o que eu falei, minha obra nem foi grande, tá? Foram poucos profissionais envolvidos e eu com marcenaria. Então, assim, nenhum dos prestadores de serviço que passaram lá em casa nesse período conseguiram entregar nada no prazo. Complicado. Tirou minha paz. Tirou minha paz porque, poxa vida, você tem um cronograma, né? Um compromisso, você quer mudar, você precisa mudar, enfim. Mas isso aí, gente, eu fico assistindo esses vídeos dessas blogueiras chique aí, desses diários de obra, e elas todas. Então não é questão de dinheiro só não, viu, gente? Você pode ter dinheiro que você tem esse problema. Aí, o que fazer para resolver isso? Tem não, se você descobrir, você me conta, que eu também não achei não. E esse vídeo aqui não é pra dar dica não, é só pra reclamar mesmo. Eu disse que não era pra murmurar, mas é, né? Então, foi outra coisa que tirou minha paz. Outra coisa que tirou minha paz, falta de assertividade do orçamento. Gente, por quê? Por quê? Igual, sabe assim, as coisas não se conversam. A matemática não conversa com o negócio do orçamento, é um negócio que acontece de doido, eu não sei o que acontece. Tudo que tinha um orçamento, ultrapassou o orçamento, extrapolou o orçamento. Não, orçamento é uma coisa que eu não sei pra que existe. A pessoa devia avisar pra gente antes, né? E a gente entra no negócio achando assim, não, tá, o orçamento é esse, não, legal, vai dar pra fazer, né? Passa o cartão, divido, não sei o quê. Quem conta? Eu conto ou você conta? Vai extrapolar, minha irmã. Eu sei que as notícias aqui não são boas que eu tô te dando, não. Vai passar do prazo, vai extrapolar o orçamento, mas vale a pena, viu? Vai valer a pena. Segura na mão de Deus aí na fé que vai dar certo. Outro ponto. Falta de trato para resolução. Uma maneira bonita de dizer, falta de jeito, sabe? Das pessoas para resolver os problemas. Parece que ninguém tá interessado em resolver o problema, tá todo mundo preocupado em acusar quem foi o portador do problema, quem foi que não fez a fiação do jeito que tinha que fazer, sabe? E não tem jeito pra falar com a gente. É complicado. E assim, eu sou uma pessoa que eu procuro muito ter método pra falar com as pessoas. Eu nem sempre eu consigo, mas eu procuro ter um método pra falar, sabe? Pra não gerar um mal-estar. Eu não quero ninguém na minha casa com raiva de mim trabalhando lá e tipo, puto, falar, ah, menina escrota. Não, então eu trato bem, eu tento ser agradável. Mas nem sempre a reciprocidade nessa relação, né? Então, assim, essa falta de trato, sabe? Pra falar, ó, não deu, ó, não vai dar, ó, não é assim, ó, tal problema apareceu. Foi uma coisa que tirou um pouco a minha paz. O último ponto que eu falaria aqui, que tirou minha paz, é que, tipo assim, problema é que, assim, problema parecia igual a telecena do Silvio Santos, de hora em hora, entendeu? Um problema. De hora em hora, um problema. Na minha cabeça, sim, simples. Era tudo simples na minha cabeça. Ah, não. Parte elétrica puxa um fio daqui, puxa um dali, conecta ali. Isso também serve pra gente valorizar o trabalho dos caras, né? Das pessoas, né? Mas assim, era problema de hora em hora. Vocês não estão entendendo. Aparece coisa. Sabe assim, aparece uns negócios que você fala, não, você tá de sacanagem. Aí a pessoa, um exemplo, aí a pessoa vem e fala assim, ó, você tá ali, você fez o orçamento, você fez tudo, tá empolgado, aí foi, construiu lá o negócio, né, que tinha pra construir, mandaram fazer, você fez do jeito que fez, aí dá um problema lá na parede, não fica boa a tinta, aí a pessoa vem e fala assim, ah, mas a tinta não era boa. Aí você fala assim, ah, mas foi a tinta que você pediu. Aí a pessoa fala assim, não, mas essa tinta tinha uma especificação assim, assado, não, não, não. Então por que você não falou antes, criatura? Então vai aparecendo uns problemas que na sua cabeça fala assim, cara, mas era só ter falado antes, a gente evitava esse problema. Não, senhora, mas a senhora tinha que ter feito assim, assim, assado. Então por que você não me disse, cidadão, que eu não sei fazer, porque se eu soubesse eu faria, entendeu? Ai, meu Deus. Mas enfim, é isso, é problema de hora em hora, tirou minha paz essa questão. Agora, brincadeiras à parte, foi como eu disse, né, é muito estressante mesmo, essa parte eu não menti. No final das contas, eu nem posso reclamar tanto assim, porque umas coisas foram mais difíceis, mas foram. Eu não tive nenhum problema com desonestidade,
não entrega, sabe? Eu não tive nenhum problema com isso, graças a Deus. Todas as pessoas foram bem recomendadas e honraram, fizeram o que se comprometeram. Não sempre no prazo, não sempre do melhor jeito, não sempre no melhor método, mas foi entregue tudo que precisava ser entregue. Então, só por isso já é um motivo de agradecimento. Mas brincadeiras à parte aqui em relação à situação, é um grande exercício pra gente, assim, como ser humano. E pra gente que controlar tudo, né? Assim, que você não tem controle sobre tudo, que você tem que confiar, esperar, que não é nada no seu tempo, que você não pode deixar essas coisas que vão acontecendo, surgindo no meio do caminho, fazerem o seu sonho ficar menor ou ficar pequeno, sabe? Você não pode se esquecer pelo motivo, sabe? E outro dia eu me senti até mal, sabe? Porque eu acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Eu tava nesse momento de muita euforia, muita alegria, muita felicidade pela minha conquista. E quando foram surgindo esses probleminhas, que são naturais, poxa vida, né? De quem tá construindo e tudo mais, foram me desanimando, me deixando estressada, sabe? A ponto de chegar um momento que eu tinha esquecido. Que eu tava fazendo o meu sonho, que eu tava construindo o meu sonho. Teve um dia, porque a gente não levou quase nada da casa velha, né? Da casa antiga que a gente morava. A gente sonhou muito com muita coisa. Teve um dia que eu tava sentada preocupada, fazendo conta ali mesmo, sabe? Falando, poxa, falta tanta coisa. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. E eu enumerando as coisas que faltavam e de repente me veio um negócio assim no coração, sabe? Tipo, e as coisas que você já fez? E as coisas que você já conquistou? E as coisas que já estão prontas? Por que a gente, como ser humano, bota tanta ênfase no que falta e esquece de agradecer o que conquistou? Eu me senti tão mal, tão lixo, sabe? Um ser humano ruim mesmo. Falando, cara, até pouco tempo atrás eu tava aqui dando glória a Deus, agradecendo pela minha casa. E agora eu tô aqui reclamando porque tal coisa não saiu exatamente. Me senti um lixo. E outro dia eu fui num grupo de oração e uma palavra me tocou muito, sabe? Que era uma palavra que dizia justamente sobre essa ingratidão que a gente sente às vezes. Falava do povo que saiu do Egito em busca da terra prometida. E quando eles estavam lá no Egito, eles não viviam bem. Eles estavam passando fome, eles estavam mal, eles estavam em condições de escravidão, eles não estavam bem. Eles decidiram partir, eles decidiram começar a caminhar em busca da terra prometida. E na Bíblia fala isso, né? Que no meio do caminho, ali depois de um tempo, buscando pela terra prometida, né, enquanto eles faziam esse caminho, muitas pessoas murmuraram, reclamaram, questionaram Deus, questionaram o que foi prometido para eles. E Deus mandava o maná, o pão da providência, o pão que era para aquele dia, que não podia ser guardado. No outro, Deus mandava de novo. Sabe, eu fiquei enxergando essa providência na minha vida, como Deus tem mandado essa providência, sabe? E quanto muitas vezes a gente não é grato por ela. Na passagem também diz que muitas pessoas, elas ficaram chateadas, elas começaram a reclamar e falar, então para que vocês me trouxeram para cá se lá eu vivia melhor? Olha só, elas não estavam bem lá, elas não estavam felizes lá no Egito. Mas elas tinham se esquecido de onde elas vieram. Elas tinham se esquecido do que elas estavam vivendo lá. E começaram a reclamar. Sendo que elas estavam 100% melhores do que de quando elas saíram lá do Egito, entende? Então, assim, foi nessa situação que eu me enxerguei. E essa ingratidão no coração da gente, sabe? A gente vai deixando algumas coisas minarem a gente. E isso é tão prejudicial, faz tão mal, faz tão mal. E eu pedi tanto perdão a Deus nesse dia por isso, sabe? Porque eu não quero ser esse povo que saiu do Egito e tá no deserto em busca da terra prometida e tá reclamando e tá murmurando, sabe? Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser ingrata desse jeito, né? Eu não quero ter esse sentimento dentro do meu coração de deixar os problemas serem maiores que o meu sonho.
Não é isso que eu quero pra minha vida, sabe? E embora eu esteja contando aqui algumas coisas que tiraram a minha paz nesse processo, eu tô contando justamente, e vocês viram, eu não coloquei nem dica de como fazer para não tirar a sua paz, ou o que você faz, porque não tem dica. A dica é, não deixa. Não deixa essas coisas tirarem a sua paz, não deixa essas coisas minimizarem o tamanho do teu sonho, não deixa essas coisas apagarem a tua felicidade. Não deixa, porque vão acontecer coisas. Então é isso, gente, não tem tobogã no deserto não, viu? Sem tobogã, sem oásis, deserto é deserto. Então, enquanto você estiver nele, não se esqueça de onde você saiu, não se esqueça para onde você vai, na Terra Prometida. Vai valer a pena, você vai ver. Vai fazer mais sentido quando você chegar lá. Tem coisa que você não vai entender agora não, tá bom? Mas só segue, sem murmurar. Só segue, segue sendo grato. Não deixa o inimigo te confundir, não, porque tudo que ele quer é que você seja um filho ingrato para Deus. Mas assim como um filho pródigo, sempre dá tempo de voltar. É só você se tocar, se mancar e volta. Que Deus abençoe você, os seus sonhos, os seus planos. E que a gente, eu tô me incluindo nisso, saiba murmurar menos, agradecer mais. E não se distrair no deserto. Não esperar que tenha um tobogã lá, né? Para recepcionar a gente, um oásis. Não. Saber que, mesmo no caminho, mais importante do que aonde a gente está indo, é a gente lembrar de onde a gente saiu, né? E valorizar o processo, porque a caminhada, ela é necessária e a chegada é consequência, né? E vamos ser gratos nessa caminhada. Quanto mais grato a gente for na caminhada, mais feliz vai ser a chegada. Beijo!